que você entende de perdão? Perdão é algo humano ou algo divino? Entendemos que o perdão está ligado diretamente ao amor. E a claridade que você tem sobre o perdão está de acordo com o perdão que você recebeu de Deus. Ou seja, a medida do perdão ou da compreensão desse perdão na minha vida pelo Pai, entregue ao Pai, a mim, vai ser a mesma medida que eu vou entender a transferência ou a entrega desse perdão ao meu próximo, a outra pessoa que está diante de mim. É sobre isso que a gente quer falar no dia de hoje, no cenário desse devocional. Hoje o tema, o perdão que liberta. O texto que eu quero trazer está lá em Mateus capítulo 6, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto é claro. Jesus não deixa o cenário de ambiguidade. Ou seja, ele define, ele diz que da mesma forma que o Pai, ele transferiu o perdão para você, você precisa também transferir esse perdão que você recebeu para o outro. E essa transferência independe do merecimento do outro, porque não merecíamos, como éramos separados de Deus, inimigos de Deus, Deus a si mesmo nos amou e nos entregou o perdão, nos deu uma dádiva sobrenatural fundamentada no amor que vem só dele. Então, à medida que você compreende esse perdão por meio do amor de Deus, vai ser a medida que você vai transferir esse amor para outra pessoa através do perdão, entendendo que todos nós somos pecadores e todos nós somos passíveis a pecar, a errar com o outro, mas que a graça de Deus derramada sobre nós nos ajuda a perceber a grandeza deste amor sobre nós, primeiramente, e também a grandeza que veio sobre nós espalhada para o nosso próximo. Então, não perdoar é carregar o peso da amargura. E pior, é bloquear o fluxo da graça de Deus sobre nossa vida, sobre a graça de Deus que vai ser impedida de transferir e de ser abençoadora sobre nós. Queremos dizer para você que se você entende de fato que foi perdoado, que foi amado pelo Pai, essa transferência deve também ser colocada para o outro, o que está do seu lado, porque assim como você perdoou o seu próximo, Deus também te perdoará. E se por acaso eu me negar a perdoar o próximo, Deus também não vai me perdoar. Essa é uma sequência. Então o perdão não é uma emoção, mas uma decisão espiritual e, sobretudo, uma obediência ao Senhor. Será que eu sou obediente ao Pai? Será que eu deixo de ser emocional para ser agora espiritual? Eu preciso fazer isso. Se a minha emoção me domina diante de algum sentimento que veio, um sentimento de raiva, de dor, de angústia por conta de alguma coisa que o meu irmão aprontou contra mim, eu vou viver de forma emocionada. Mas quando eu entendo que Deus me perdoou, mesmo eu transgredindo contra Ele, e eu percebo esse amor de Deus sobre a minha vida, eu também vou transferir esse amor para o outro de uma forma poderosa e espiritual. Porque quando somos espirituais, entendemos as coisas espirituais, que é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando perdoamos, não ignoramos a dor, mas decidimos liberar o outro a caminhar na sua jornada, na sua trajetória. A gente não anda mais com alguém no nosso ombro, mas permitimos que ela agora viva em paz, porque você transferiu o perdão que também você recebeu do Pai. Então Deus deseja que hoje você seja agente da reconciliação. Deus quer que você se livre de uma dor, de um peso que de repente você esteja guardando por muitos anos no seu coração. Se liberte disso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero aqui trazer 3 ações práticas para a gente finalizar esse devocional. A primeira ação que eu e você nós precisamos fazer é entender que perdoar é um reflexo do caráter de Deus. Ou seja, se você entendeu que Deus é perdoador e galardoador daqueles que Ele de fato ama,
então você vai entender também que você vai passar adiante aquilo que você recebeu do próprio Pai. E caso você se recuse a fazer isso, você talvez não compreendeu o amor de Deus sobre a sua vida de uma forma plena. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, perdoamos porque fomos perdoados primeiros. Amamos porque fomos amados primeiros. Geramos paz porque o Senhor gerou paz primeiro ao nosso coração. Ou seja, eu fui alcançado primeiro e assim quando eu me reconheço em Deus e sou pleno da graça de Deus, eu também sou agradecido e gracioso com o meu irmão. Em segundo lugar, entender que a falta de perdão aprisiona o coração. Quando eu deixo de perdoar alguém, eu estou aprisionando o meu coração. Eu deixo o meu coração preso a um pecado, a uma dor. Eu estou dando a chave do meu coração não a Deus, mas a uma pessoa, porque eu vou carregar essa pessoa para o resto da minha vida. E o Senhor te chama para que você transfira o perdão para aquela pessoa e ela siga o seu caminho e você também siga o seu caminho ao lado de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, que não haja raiz de amargura no seu coração, de angústia, de dor, de desprezo, uma rejeição de repente que aconteceu com você. É hora de você se curar, pedindo que o Senhor te encha com o amor, com a compaixão dele, para que você também transfira isso adiante. Em terceiro lugar, entender que o perdão é chave para orações eficientes e eficazes. Será que eu entendo que o perdão é algo que vai fazer com que a porta do céu se abra e você tenha um acesso direto ao coração de Deus? Um coração fechado, um coração aprisionado, ele jamais pode atingir o coração de Deus. Portanto, isso é tão válido no reino espiritual que o próprio Jesus diz que se você for levar uma oferta ao altar no gasofilácio e você se lembrar que tem alguma coisa contra um irmão, ou o irmão tem alguma coisa contra você, ele diz: deixe sua oferta lá, volte, se reconcilie com seu irmão, pegue aquela sua oferta e aí sim você vai colocar no gasofilácio. A palavra de Deus fala lá em Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe. Ou seja, eu preciso perceber que a eficácia da minha oração depende da libertação do meu coração. Como que está de fato o meu coração? Aprisionado ou livre? O Senhor, ele vai escutar a tua oração, mas é possível que as portas dos céus não se abram porque o seu coração está preso. O céu se move em resposta ao coração que é perdoador. Se você entender isso, você vai virar uma chave na sua vida e você vai viver de uma forma próspera em tudo que você vier a fazer. Queria para o desafio do dia de hoje, pergunta ao Espírito Santo algo. E você vai perguntar ao Espírito Santo o seguinte: alguém que de fato, Senhor, precisa ser perdoado hoje, ou que eu preciso perdoar hoje, Senhor? Não adie. Escolha liberar o perdão, mesmo que a ferida ainda doa. Perdoar é confiar que Deus é justo, juiz, e que Ele continuará fazendo tudo conforme a sua vontade. A palavra hoje foi perdão, e eu queria que você lesse de forma complementar lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, e também Romanos, capítulo 12, do versículo 17 até o versículo 21. Eu queria orar com você, finalizando esse momento de interação e de reflexão. Vamos juntos? Paizinho amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, porque mesmo nos achando inimigos de Deus, o Senhor, por meio de Jesus, enviando o seu Filho amado, entregou, Senhor, o seu Filho para ser morto em nosso lugar. E por isso entendemos que o Senhor nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Entendemos que o Senhor nos perdoou primeiro, por isso que nós perdoamos.
Obrigado, Senhor, porque agora somos partes da tua família, família do Pai Eterno, e que agora entendemos que os nossos irmãos que estão em nossa volta representam o próprio Jesus, representa o teu Filho amado, que também foi até aquela cruz e morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pela claridade do teu Espírito neste dia. Nos ajuda a perdoar, a transferir perdão a outras pessoas e, sobretudo, Pai, entender o teu amor sobre a nossa vida. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.